E a turma da comunicação calada, pelo menos ao nível da chefia, né? Inclusive por quê? Porque a gente tinha substituído o coordenador de curso, o professor Pinho, que era o coordenador, ficou doente e tal. Nós tínhamos passado a coordenação para o professor, que foi o primeiro professor contratado para o curso, professor efetivo. Por suposto, um professor doutor. E nada de problema. Eu falei, bom, eu perguntava para ele como é que está o curso, como é que está indo. Está falando, tudo bem, está tudo legal, papapá. Então tá bom, então pelo menos eu fico tranquilo, porque os outros aqui estão demandando o tempo todo a solução de problemas, né, imediatos que não param de acontecer. Até que um dia, os alunos, inclusive os alunos já no terceiro período do curso, tinham uma disciplina para fazer comigo, e vieram conversar comigo, se queixar do andamento do curso e tal, né? Foi aí que eu tomei pé da situação, que o coordenador não estava cuidando do curso, não estava acompanhando o curso, e que, por outro lado, ele dizia que era inútil falar com o chefe de departamento, que o chefe de departamento era o maior enrolador, que não ia resolver porcaria nenhuma. Então tá, né? Aí eles foram debulhando uma série de problemas, quer dizer, que o andamento da elaboração dos laboratórios estava parado, não havia nenhuma providência a tomar, etc e tal, que o professor matava a aula, que não dava aula direito, que não sei o quê, papapá, e que eles queriam uma saída para aquilo. Nós precisamos, inclusive, que seja mudado o coordenador, porque o curso não anda. E queriam saber como proceder. Então eu falei, a única saída para vocês é procurar a coordenação, a diretoria do centro. Aí eles foram lá, fundamentaram um dossiê, né? Um abaixo-assinado e tal. Foram lá e tal. E conseguiram tirar o professor da coordenação. Foi quando a Ana Carolina teve que assumir. Passo seguinte, os alunos queriam tirá-lo do curso, porque disse que eles não davam aula, né? Entre outras coisas. E aí nós fomos descobrir que realmente ele ficava enrolando nas aulas que eram atribuições dele. Aí no final das contas, nas idas e vindas de todos, né, nós conseguimos, junto à administração da universidade, tirar o professor da sala de aula. Tá? Aí no que ele foi tirado da sala, e aí nesse processo nós descobrimos o seguinte, que na verdade ele estava dando aula aqui e estava dando aula numa escola particular, lá fora. Então ele matava a aula aqui para dar aula lá. Né? Falei, o negócio está ficando cada vez pior. Aí simplesmente desapareceu. Né? Enquanto isso, cada vez mais vem informações sobre os desmandos dele. Né? Eu cortei o ponto dele, quer dizer, mandei cortar o ponto dele. Aí no que cortei o ponto, ele entrou com processo contra a universidade na justiça. E nesse momento revelou-se então toda a gravidade da coisa. Ele montou um processo na Justiça Federal, acusando o chefe de ser perseguidor, de estar em exercício de persecução, não sei o que, sistemático e tal. E juntou um monte de documentos, né, falsos, literalmente. Né? Uma série de documentos, depoimentos, cartas disso, testemunhos, não sei o que, mas é tudo falso. Entre os documentos falsos, um que ele alegava que era um comunicado que ele tinha me dado e que eu tinha assinado. Só que quando eu peguei a assinatura, vi que aquele documento não era eu que tinha assinado, e aquela assinatura, né, embora eu identificasse que eram os meus traços, mas aquela assinatura não era daquele papel. E o pior é que a justiça aceitou aquele processo e moveu o processo contra a universidade. Inclusive eu como indiciado, né? Ele tinha apresentado como doutorado simplesmente um atestado de colação de grau, no caso, equivalente aqui, supostamente emitido pela uma universidade francesa,
Estrasburgo. Mas só que aí tinha um outro componente. Precisava de ter sido revalidado no Brasil. Aí eu fui ver lá, tá lá no dorso do atestado e tal, tudo xerox, né? As anotações da revalidação, dado pela UFMG. Mas aí eu estranhei uma coisa, que aquele documento de revalidação de título de doutorado da UFMG era de 86, sendo que nessa ocasião que a gente estava trabalhando já o processo dele, nós estávamos em 2004, e era exatamente o ano que estava começando o doutorado da UFMG de comunicação. Descobrimos que aquilo era uma grosseira falsificação que ele tinha feito a partir de de anotações de livro, não sei o quê, referente a um doutorado francês, por suposto, mas na área de educação. No final das contas, depois de todo um processo, mandamos o professor embora, né?